O tema mulher permeia o cenário nacional nas mais variadas ordens e a figura feminina mudou, está mais presente, marcante e, sobretudo, independente. Tanto que o casamento e a maternidade, questões a que ela estava atrelada no passado, já não podem mais ser traduzidas como uma obrigação para a mulher, mas sim como uma opção, escolha. Essas questões compõe a tese de doutoramento de Ana Cláudia Pompeu Torezan Andreucci, que hoje está no Academia para expor seu trabalho. Por uma efetiva igualdade de gênero no ordenamento jurídico brasileiro. Tese apresentada à banca examinadora como exigência parcial para a obtenção do título de doutora em Direito, Filosofia do Direito, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Para debater a tese da mestra e doutora em Direito pela PUC de São Paulo, Ana Cláudia Pompeu Torezan Andreucci, também advogada, jornalista e professora de Direito das Faculdades Presbiteriana Mackenzie e São Judas Tadeu, de São Paulo, convidamos Renato Ferreira, mestre em Políticas Públicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor de Direitos Humanos do Instituto de Educação Superior de Brasília, o IESB, e João Rezende Almeida Oliveira, doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid e professor do mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa de hoje e, claro, de forma não diferente, a professora Ana Cláudia já pedi para que ela faça, então, a apresentação do trabalho. Professora. Obrigada. Gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade concedida pela TV Justiça, parabenizando-a por seu trabalho ímpar de informação e cidadania, cumprimentar o RIMAC e os professores João Rezende e Renato Ferreira, que aqui estão, muito obrigada. Agradecer todo o apoio das instituições nas quais leciono, a Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também a Faculdade de Direito da Universidade São Judas Tadeu. O tema da minha tese trabalhou com a questão da igualdade de gênero entre homens e mulheres, partindo de uma ação afirmativa muito específica do ordenamento jurídico brasileiro, que é, na verdade, a diferença de aposentadoria de idade entre homens e mulheres, bem como a diferença de tempo de contribuição entre homens e mulheres. Essa é uma ação afirmativa que surge no ordenamento jurídico brasileiro, com a Lei Orgânica de Previdência Social, a LOPS, na década de 60, e depois ela é ratificada pela Constituição de 1967, concedendo aquilo que eu venho a chamar na tese e depois na obra de pseudoproteção. Parte-se do pressuposto que a mulher necessita ter 5 anos de aposentadoria anterior ao homem, tendo por base a compensação por uma dupla jornada de trabalho. Ao se estabelecer essa ação afirmativa, se entendia que essa compensação era necessária para essa contemporização de papéis. Na verdade, eu discordo dessa questão e acredito que com a ação afirmativa, trazendo essa diferença de idade para homem e mulher, nós voltamos a reforçar aqueles que são papéis históricos, culturais, que são, na verdade, estereótipos, né, da cultura brasileira, daquilo que é espaço privado e daquilo que é espaço público. Na verdade, nós temos aí uma igualdade de gênero muito bonita na legislação, mas na praxe cotidiana, na realidade cotidiana, ela não é assim, né, que ela nos aparece. E essa medida afirmativa, essa ação afirmativa, que é a aposentadoria diferenciada, buscava compensar a mulher pela dupla jornada de trabalho. Eis a razão pela qual lhe foi concedido esses 5 anos anteriores para a aposentadoria. Essa tese me despertou a ideia no ano de 2004, em São Paulo, ao ler um texto, na verdade 2 textos. Um texto de uma juíza federal, publicado na revista Direito do Trabalho, em que ela indagava o porquê dessa aposentadoria compulsória da mulher com 5 anos antes. E também me interessei pelo tema e fui estudar algumas lições do professor Evaristo de Moraes Filho na década de 70, dizendo que a diferença de igualdade não trazia, na verdade, nenhum argumento de ordem científica, eram argumentos apenas de estereótipos culturais. Comecei a estudar o tema, achei muito interessante, considerei que era uma boa tese para uma tese de doutoramento. E às vezes os alunos até me indagam, quando eu leciono, uma das disciplinas que eu leciono como professora é metodologia do trabalho científico. E nós ensinamos a hipótese dentro do projeto de pesquisa.
E a minha primeira hipótese no trabalho foi de se pensar apenas na extinção desse benefício, o que pareceria muito antipático. E se a gente não explicar bem a tese, ela pode parecer antipática até perante as mulheres. Com o tempo, conforme eu fui estudando mais e pegando aí um pouco da legislação estrangeira, eu percebi que paulatinamente os sistemas de seguridade social do mundo vêm igualando a idade de aposentadoria entre homens e mulheres e trocando esse benefício por um outro benefício de compartilhamento das responsabilidades familiares. Então, essa dupla jornada de trabalho dessa mulher sobrecarregada com o trabalho, com os filhos e com a casa, seria paulatinamente sendo substituído por um benefício que ele realmente é imperativo na igualdade de gênero, que é a licença parental, que desde a diretiva da diretiva de 8 de março de 2010, na Europa já vem se tornando uma grande realidade. E eu trouxe isso para dentro do nosso ordenamento, com essa troca paulatina, né, passando até pelos estágios de pedágio, de uma evolução mais gradual, a troca dos benefícios de aposentadoria precoce da mulher pela licença parental. Quais as dificuldades que nós encontramos? No artigo 6º da Constituição Federal de 88, nós temos ali, né, pulmão da Constituição Federal. Temos o coração no artigo 5º e o pulmão no artigo 6º, que são os direitos sociais. E os direitos sociais não contemplam a paternidade e a família. Entre os direitos sociais, nós temos a proteção à maternidade e a família e a paternidade foram esquecidos. A questão de uns 4 anos atrás, o professor Canutilho, né, esteve na Universidade Presbiteriana Mackenzie fazendo uma palestra e ele disse que quando Portugal inseriu na Constituição Portuguesa a paternidade, a maternidade e a família como direitos sociais, houve uma evolução muito grande em Portugal de políticas públicas e de benefícios de compartilhamento entre homens e mulheres. Então, eu acredito que para que essa tese ela realmente seja aplicada na realidade, nós precisaríamos, primeiro, fazer uma emenda constitucional, né, alterando o artigo 6º para incluir a paternidade, a família, e depois extinguindo gradativamente a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição antecipados para a mulher e o incremento da licença parental no ordenamento brasileiro. Acho interessante notar que na minha defesa de tese de doutoramento na PUC de São Paulo, o professor Willis Santiago Guerra Filho, que é um filósofo, nosso professor do Mackenzie, da PUC, professor em Fortaleza, ele comentou até a questão cultural, né, do Brasil se acostumar com um benefício que seria um benefício até para o homem, se a cultura deixaria, né, no primeiro momento. Então, acredito que a lei por si só não faria mudar esse pensamento, mas tem que haver toda uma questão cultural, de educação, de cidadania, de informação, programas como o de vocês, trabalhos nesse sentido, para que aí a lei venha a ter eficácia. Mas, num primeiro momento, essa lei poderia ter uma natureza de lei simbólica, de norma simbólica, na tentativa de se alterar o ordenamento brasileiro. Hoje, nós pensamos até que uma maneira de se resolver essa questão seria havendo uma força maior na educação, uma força maior da mídia, né, como instrumento de comunicação para se levar a verdadeira identidade, a verdadeira igualdade entre homens e mulheres. Então, o trabalho que nós temos que fazer não é apenas um trabalho de natureza trabalhista, constitucional ou previdenciária, é um trabalho mais interdisciplinar, onde a sociologia está presente, a psicologia está presente, a comunicação também está presente. Então, acho que é um trabalho de base, que acredito que ele pode levar anos, mas ele tem que começar em algum momento. A tese caminhou nesse sentido. Fui aprovada na PUC de São Paulo, tendo orientação em filosofia do direito, tendo orientação do professor Dr. Gabriel Chalita, né, que amparou todas as ideias e muito contribuiu para a confecção desse trabalho. Bem, agradeço então a professora Ana Cláudia. Eu diria que talvez cortar na própria carne ou talvez uma outra expressão que eu estava aqui imaginando justamente fazer essa igualdade a que você, né, defende. Bom, mas vamos conferir parte da bibliografia base utilizada neste trabalho. Direitos de conciliação entre trabalho e família, de Kendi Florencio Tome, editora LTR. A Mulher e o Direito do Trabalho, de Alice Monteiro de Barros, editora LTR. O Trabalho Feminino no Divã, Dominação e Discriminação,
de Paula Oliveira Cantelli, editora LTR. E olha, nós vamos a um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta já na fase de debates. Até já. Em debate hoje no Academia, por uma efetiva igualdade de gênero no ordenamento jurídico brasileiro, tese da mestra e doutora em Direito pela PUC de São Paulo, Ana Cláudia Pompeu Torres Andreucci. Os convidados do programa são Renato Ferreira, mestre em Políticas Públicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e João Rezende Almeida Oliveira, doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid. Antes de iniciarmos o debate, vamos ver como anda a produção acadêmica, jurídica e os estudos que já estão disponíveis no mercado editorial ou nas bibliotecas virtuais. A problemática dos procedimentos paralelos, os princípios da litispendência e da coisa julgada em arbitragem internacional, de Priscila Nou Aimone, Biblioteca Digital da Universidade de São Paulo. A regulamentação internacional dos transgênicos, contradições e perspectivas, de Maria Cristina Ferraz Alves, Biblioteca Digital da Universidade de São Paulo. Responsabilidade por informações, conselhos ou recomendações nas relações entre particulares, de João Ricardo Brandão Aguirre, Biblioteca Digital da Universidade de São Paulo. Bom, além dessas dicas que você teve aí agora, nós temos mais uma. Esta obra, Igualdade de Gênero e Ações Afirmativas. Vou mostrar aqui enquanto a professora comenta. Nós tivemos a Noite de Autógrafos em setembro de 2012 e é algo que muito me honra, né? E eu quis fazer também uma homenagem a duas mulheres muito importantes da minha vida que estão na capa, minha avó e minha mãe. Essa é uma foto da década de 60. Que bom. Então são mulheres ao seu tempo corajosas, valentes, né, e que propugnavam por essa igualdade de gênero. Né? Que bom, maravilha, parabéns. Muito obrigada. Professor João Rezende. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a professora Cláudia Pompeu, né? Muito obrigada. Em razão da excelência do trabalho, da coragem em abordar o tema, que é um tema controvertido, e também da excelência na elaboração da obra. Né? Obrigada, professor. Agora, você tratou de ações afirmativas também no seu livro em caráter geral. Né? Perfeito. Eu gostaria de fazer um questionamento no seguinte ponto. Na América Latina, nós temos aí uma tradição de privilégio, de distribuição de renda de baixo para cima, mercantilismo, corporativismo de Estado e lei política. O fato de a mulher se aposentar com um benefício de 5 anos de antecipação é um privilégio, né? E também é uma ação afirmativa. Você não crê que muitas dessas ações afirmativas, na realidade, podem reproduzir um modelo de privilégio historicamente existente na nossa sociedade? Não tenho dúvida. Obrigada, professor, pelas considerações, pelos elogios. A pergunta é exatamente o tema, né, da obra. Esses privilégios que eu chamo aqui, na verdade, de pseudoproteções, eles vão perpetuar esse estado de coisas. Então, quando a gente comenta desse tema, até com uma mulher, ela fala, não, mas vão mexer na minha aposentadoria? Não quero. E ela não passa a entender que isso faz parte de um histórico muito maior, em que sempre se vai relegar a determinados grupos uma condição, né, de segunda categoria, de submissão. Então, é um processo, como eu falei agora há pouco, de natureza histórico-cultural, demoradíssimo. A lei, ela vem, né, para mudar, e eu acredito que essa é uma mudança imperativa que vai acontecer na próxima reforma previdenciária, à luz do que vem acontecendo em toda a América Latina, mas, num primeiro momento, essa discussão da diferença do tempo, o corte disso é muito problemático. Né? Inclusive, vários movimentos feministas que foram chamados para opinar, opinaram sobre muitas coisas, sobre isso não, porque, querendo ou não, é questão de um corte. Mas se a gente pensar em caminhar para uma solidariedade, em caminhar para outros benefícios que também possam vir a integrar o nosso ordenamento, até benefícios para o pai homem. Hoje, na Justiça, nós já temos uma série de ações aí, de benefícios dados ao pai viúvo, ao pai adotivo, que a legislação não prevê. Então,
Então, se você começa a abrir o leque, cada um passa a abrir mão um pouquinho do privilégio, por meio de outras compensações, acredito que vai ter um sistema de seguridade social mais sério, mais saudável e tecnicamente mais viável para o futuro, né? No pacto de gerações que deve haver dentro da solidariedade e da seguridade social. Professor Renato Ferreira. Bom, primeiro, compartilho aqui da opinião do meu colega, o tema é realmente fascinante. Obrigada. Parabéns pela coragem. Muito obrigada. Eu até brincava, né, no intervalo, se havia alguma feminista na sua banca, porque via de regra o que a gente costuma ver é que, fazendo aqui um certo corte, que a política de ação afirmativa, ela não se conduz num privilégio, ela não se traduz num privilégio. É exatamente o oposto. A ideia do princípio da ação afirmativa é justamente o reconhecimento de que existe um grupo vulnerável, historicamente discriminado, e aí ele precisa, então, de uma promoção. Essa promoção é justa por causa da vulnerabilidade do grupo, é o que diz a doutrina mais abalizada. Se o grupo tem privilégio, se a política se traduz em privilégio, então ela não é ação afirmativa. Via de regra é assim que a gente distingue uma coisa da outra. Mas eu queria te perguntar uma coisa, como é que esse tema está no direito comparado? Quer dizer, Europa e, sobretudo, a América Latina. Como é que os países em desenvolvimento estão tratando dessa questão? Isso já é uma coisa sentida internacionalmente no direito dos nossos vizinhos, por exemplo, ou é uma coisa que ainda está distante também para eles? Obrigada, professor, pelas considerações. Na Europa, por conta de uma diretiva que nós temos na União Europeia, que é de 8 de março de 2010, a licença parental já está sendo gradualmente mais inserida naquele ordenamento. Aqui, nos nossos países vizinhos, nós temos igualdade de gênero nas aposentadorias no Paraguai e no Uruguai. O Brasil está discutindo essa ideia, mas esta questão que é muito importante para nós, que é o compartilhamento das responsabilidades familiares, nós dependemos no Brasil da ratificação da Convenção número 156, que inclusive há muitos abaixo-assinados em sindicatos do Brasil afora para se ratificar. E grande parte dessa Convenção 156, ela é no sentido de igualar homens e mulheres na família, não ter mais privilégios, né, e não ação afirmativa de diferenças de aposentadoria e ter o foco nas políticas públicas voltadas para a família. Então, o Brasil está nessa dependência de ratificar a Convenção 156. Acredito que para uns 2 anos ainda ela demore, né? Se nós fizermos aí uma pesquisa na internet, uma série de sindicatos, movimentos, associações pedindo muito a ratificação dessa convenção. E ela vem realmente nesse sentido de corresponsabilidade dos aspectos familiares. Inclusive, uma das obras que foi citada no programa, que está citada na obra, que é da Kendi Tomé, que é publicada pela LTR, é exatamente esse tema, o compartilhamento das responsabilidades. Mas ainda é tudo muito embrionário, é um assunto que não desperta atenção. Eu conversava até com o professor Rezende, pouco antes do programa, que a gente não discute ação afirmativa quase em faculdade, é o tempinho que sobra, ainda é visto como um direito que não é da minoria, mas é um direito mais vulnerável. Nós quase não discutimos direitos humanos. A família, que é a base de uma sociedade, é praticamente descartada do objeto de estudos. Volto a ratificar a questão de não estar nem no texto constitucional, no artigo 6º, ela está lá no 227 da Constituição, mas ela não está prevista como esteio, como direito social. Então, acredito que tudo isso ainda está numa fase muito embrionária, mas é um tema que eu percebo que começa a despertar atenção quando eu menciono em sala de aula, com alunos. Ainda é um tema, eu acho engraçado isso, feminino, né? Eu consigo despertar mais a atenção das meninas do que os meninos, mas na medida em que nós começamos a falar culturalmente, inserir essas indagações, eu acho que a gente começa a levar essa ideia, né, de uma forma mais veemente. Mas ainda é muito embrionário, acredito nisso. Professor João Rezende. Os 2 fundamentos jurídicos da aposentadoria, um seria que a aposentadoria decorre da perda da capacidade de trabalho, uma compensação pela perda da capacidade de trabalho. Outro fundamento seria um prêmio conferido pelo Estado em razão do período trabalhado. Então, nesse contexto, você tratou do privilégio da aposentadoria por contribuição e da aposentadoria por idade no seu trabalho. E a mulher, nesse caso, teria aí um privilégio de se aposentar com 5 anos a menos de contribuição ou de idade. Agora, o que eu queria discutir com você é o seguinte: você acha que a aposentadoria hoje por tempo de contribuição se justifica em razão do progresso na ciência, na medicina, que permite que as pessoas trabalhem por muito mais tempo e com melhor qualidade de vida?
Ela é a mais questionada, né? Quando se fala em aposentadoria, o que mais se questiona é a aposentadoria por tempo de contribuição. O que se defende é, na verdade, uma aposentadoria por idade mínima e não mais por tempo de contribuição. No caso específico das mulheres, a questão que o senhor tocou até da incapacidade ou do prêmio que seria essa aposentadoria, não se justifica nem por A nem por B. Porque se realmente nós temos dados aqui da OMS, Organização Mundial da Saúde, a mulher vive mais e no Brasil ela vive 8 anos a mais que um homem, então não há uma incapacidade, né? Como prêmio, volto a repetir, essa aposentadoria em idade inferior à mulher foi dada por prêmio no final da vida. Mas ao final da vida os filhos já estão criados, já não há dupla jornada. Se parte de uma mulher hoje que já começa a assumir do mercado, que é a mulher com filhos e com família. Hoje, pela evolução dos dados estatísticos que eu trago aqui no trabalho, há muitas mulheres que optam por não casar e não ter filhos também. Então, essa aposentadoria privilegiaria todas, quando na verdade ela deveria ser, se fosse realmente uma proteção devida à mulher com encargos familiares. Mas mesmo com encargos familiares, eu percebo até como mãe, que eu sou, tenho 3 filhos, esses encargos familiares ao final da vida já não existem mais. E por tudo que eu estudei, porque o trabalho acabou tendo um viés até de psicologia, a mulher ela precisa desse benefício no momento em que as coisas estão acontecendo, no momento da idade de criação dos filhos. No final da vida, ocorre um outro fenômeno, né, que é o fenômeno chamado de ninho vazio. Aquela mulher que ficou muito vinculada ao espaço privado apenas e doméstico, com a saída dos filhos, ou porque vão casar, ou porque vão morar fora, ou vão sair de casa porque resolvem morar sozinhos, ela sente um vazio muito grande. Nesse momento que ela tenta retornar ao mercado de trabalho, há pesquisas demonstrando que não se quer investir numa mulher, porque eu vou investir numa mulher que inclusive vai se aposentar anteriormente. Então, não vejo nem como prêmio, não vejo nem como proteção, vejo como pseudoproteção. E a questão da aposentadoria por contribuição sempre é pauta do dia nas discussões de natureza previdenciária. Com essa longevidade, né, nós temos que nos preparar até no sistema de seguridade social, né? Acho que isso é importante se pensar. Professor Renato. Bom, um raciocínio que as feministas fazem, algumas, em relação a uma série de proteção, inclusive trabalhistas para as mulheres, é que as mulheres teriam mais jornadas de trabalho, tese clássica. Sim. E também, atualmente, muitas discutem a questão dos influxos que o neoliberalismo trouxe para os direitos da mulher. Fala-se até em feminização da pobreza, por exemplo. Sim. Não é? Então, como é que a senhora discute esses pontos que seriam, de certa forma, um contra-argumento à sua tese em relação ao seu trabalho? Eu gostaria de saber. Obrigada pelas considerações, professor. Eu volto ao núcleo, é compartilhamento, né? Ainda o foco é a mulher, a questão da feminização da pobreza, nós temos ainda a questão da mulher somente vinculada ao espaço privado e não ao espaço público. Eu ainda continuo defendendo a tese do compartilhamento. Eu vou dar até um exemplo para o senhor. Eu acredito até que quando a mulher é mais empoderada, e essa é algo muito importante para nós, termos uma presidenta, né, e a mulher se mira e diz, eu posso chegar lá, na medida que a mulher se empodera mais, uma série de questões que acontecem, que são juridicamente amparadas, deixam de acontecer. Né? Porque ela começa a não trocar, mas compartilhar o espaço doméstico com o espaço público. Por sua vez, nós também alijamos o homem desse espaço que é privado. Então, nós percebemos que muitos homens hoje, quando precisam de um benefício previdenciário, que é comum à mulher, eles não têm na mesma condição. Eles têm que buscar o judiciário para poder conseguir esse benefício. Grande parte das decisões tem caminhado no sentido de compartilhar. Mas muito pode se resolver na questão da feminização da pobreza, na questão da submissão da mulher, pelo compartilhamento. Mas o compartilhamento, num primeiro momento, ele não é jurídico, ele é cultural. Todas as normas que nós fizermos, pensando no Brasil, de compartilhamento entre homens e mulheres, no primeiro momento serão normas simbólicas. Mas, por meio da cultura, da educação, da informação, há uma tendência em se igualar. Eu agora estou pensando em desenvolver um pós-doutorado na área de criança e adolescente, mas igualdade de gênero em criança e adolescente. Nós, na educação infantil, ainda reproduzimos esses estereótipos culturais. A menina de rosa, o menino de azul, as panelinhas, as bonequinhas, mostrando para a mulher, o teu espaço é esse, o espaço do homem é outro. Nós vamos continuar incidindo sempre, né, e tanto mais nessas questões. Então, toda essa questão de feminização da pobreza, do não empoderamento da mulher, da subrepresentação da mulher na política, tem razão na igualdade de gênero, que é de natureza educacional, cultural, e não tanto de natureza de ordem jurídica.
Os direitos humanos, nesse ponto, têm um poder muito importante. Lá no Mackenzie nós temos um grupo de direitos humanos que tem uma das linhas que é discutir igualdade de gênero. E a gente começa a discutir na igualdade de gênero pelo empoderamento da mulher, que ele passa a resolver uma série de questões, violência doméstica, Lei Maria da Penha, informação da mulher como não sendo mais um objeto de mercado. Eu tenho percebido um movimento agora, porque eu sempre falo isso em sala de aula, quando começa o verão, todas as propagandas de cerveja, grande parte delas, vinculam a mulher à cerveja. Já está havendo, para esse verão que entra agora, uma diminuição. Tenho visto já que o objeto mulher já não está sendo tão usado, por conta de uma política de marco regulatório. O CONAR já tem insistido, o órgão de regulação da propaganda, em não ter mais esse vínculo. Quem sabe, né, a gente possa sonhar e daqui uns 20 anos a gente consiga realmente implementar culturalmente, né, de maneira educativa, essa igualdade. Agradeço e parabenizo a professora Ana Cláudia Turezan, bem como também o professor Renato Ferreira. Muito obrigado também ao professor João Rezende. Nossos agradecimentos. E lembro que você pode participar do programa com o seu trabalho ou uma sugestão de trabalho a ser apresentada aqui no Academia. Para isso é fácil, basta enviar o seu currículo para academia@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.